Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, caminhando para o final do capítulo 12. Temos mais 2 trechos neste capítulo e hoje vamos ler e estudar juntos os versículos 49 a 53. Diz assim então a bendita palavra de Deus: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar a paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, melhor dizendo. Numa passagem que parece um tanto abrupta e um tanto complicada de entender, numa passagem que quase não soa como Jesus, que sempre fala de coisas boas, Jesus traz mais um alerta para o povo que estava ao seu redor. Jesus já tinha falado da ansiedade, já tinha reprovado a avareza. Depois Jesus falou da questão da recompensa dos servos, mas também da punição dos servos. E aí Jesus, caminhando aqui para o final do relato de Lucas, faz afirmações bem severas e duras com relação ao juízo. Ele então fala numa linguagem um pouco metafórica: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Esse fogo aqui é uma metáfora, ela representa o juízo do próprio Deus. A grande questão, e é isso que pode talvez parecer surpreendente para alguns, é que Jesus veio sim pregar as boas novas de salvação, ele veio perdoar pecados, ele veio salvar aquele que se havia perdido, ele queria que as pessoas entendessem quem ele era, ele queria curar, restaurar as pessoas, mas Jesus também veio para trazer juízo. Essa é a metáfora aqui do fogo. O fogo é o juízo. O fogo na Bíblia é algo que sempre traz uma metáfora ou sempre representa a purificação ou o juízo. A purificação num aspecto positivo, né? Quando é feito o juízo de forma positiva e é purificado, né? Talvez por tribulações, e no sentido negativo, o sentido de realmente de queimar, de eliminar as obras e de tal maneira que uma pessoa sofre juízo, ou melhor dizendo, condenação por isso. Jesus veio sim para boas novas, mas também veio trazer juízo. Mas, como nos diz Thomas Nelson, antes que esse juízo viesse, algumas outras coisas precisavam acontecer. E o próprio Jesus faz referência a isso quando ele diz: eu tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus faz uma referência aqui, de novo usando uma linguagem figurada, metafórica. Ele chama de batismo a sua morte. Ele se refere à sua morte e o modo pelo qual ele ia morrer, o sofrimento pelo qual ele ia passar, como um batismo, como um batizado que ele tinha que passar. Então, um batismo com o qual hei de ser batizado é uma referência à própria morte de Jesus. E ele expressa inclusive o seu sentimento humano. Certamente Jesus tinha tudo
nas mãos e controle de tudo, como o Pai tinha, mas, humanamente falando, como nós vemos especialmente no jardim do Getsemane, Jesus sentia angústia. Ele sentia porque ele sabia que o peso seria enorme, da responsabilidade, dos pecados, da culpa que ele levaria. Ainda continuando esse tom mais duro, Jesus diz assim, verso 51, supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É claro que Jesus não queria criar inimizade, esse não é o ponto do que Jesus está aqui tratando. É simplesmente a implicação, a consequência do fato de que em muitos lares, em muitos lugares, algumas pessoas da família aceitariam a mensagem de Jesus e outras não. E por isso haveria divisão. Jesus afirma isso não porque esse fosse o plano ou como se isso lhe desse prazer. Jesus está simplesmente alertando para o fato de que isso iria acontecer. E quando acontecesse, as pessoas saberiam. Estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Infelizmente, nós vemos essa realidade em alguns lares, quando uma pessoa da família se converte e as outras pessoas se voltam contra ela. Existem casos, talvez não na cultura brasileira, mas em outras culturas, como por exemplo, culturas lá no Oriente Médio, culturas árabes, culturas em que a religião é o islamismo. Há casos em que uma pessoa da família se converte e ela é deserdada, ela é afastada da família, não é mais considerada um membro daquela família, simplesmente porque abraçou a fé. Jesus está aqui a dizer que isso aconteceria, não por sua vontade, mas simplesmente como consequência do que a decisão daquela pessoa traria. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Muitas vezes é isso mesmo que acontece, infelizmente. O que nós vemos aqui nesta passagem é que o Senhor Jesus estava preparando aquelas pessoas e os seus próprios discípulos para entenderem que aqueles que aceitassem o Senhor Jesus teriam a sua recompensa, sem dúvida, e seriam recompensados por serem servos fiéis, mas aqueles que rejeitassem e aqueles que não aceitam, ou seja, aqueles que reagem de maneira negativa à mensagem do Senhor, esses sofrerão punição, esses terão também a sua consequência. Ou seja, a paz de Jesus, segundo Thomas Nelson, só estará com aqueles que respondem positivamente ao chamado de Jesus. Nós continuaremos no nosso próximo encontro a estudar o último trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.